Sejam muito bem-vindos ao Tá Na Hora Interior. Estamos ao vivo nesta segunda-feira, 9 de fevereiro. Você vê aí imagens ao vivo das torres instaladas nas sedes de São José do Rio Preto e Araçatuba. Olha como o tempo está fechado aqui em Rio Preto. Já choveu bastante aqui hoje, nesta segunda-feira. Araçatuba parece que está chovendo, né? Parece que está chovendo também em Araçatuba. Se não estiver chovendo, é só ali uma garoinha. Hoje a gente vai até às 7h45 da noite com as principais notícias do dia. E é claro, você vai ver aqui tudo o que aconteceu no fim de semana, nesta segunda-feira chuvosa aqui na região, viu? E tudo o que aconteceu também nas regiões oeste e noroeste do estado. Nós estamos na casa de mais de 202 municípios. E quem traz aí um dos destaques de hoje, também falando sobre chuva, é a Dayana Félix, não é, Dayana? É isso mesmo, Carla, e a chuva volta a castigar o cartão postal de Presidente Prudente. O Parque do Povo ficou parecendo um rio. Já já eu volto com todos os detalhes deste caso. Olha a situação em que ficou o Parque do Povo lá em Presidente Prudente, um local que sempre quando chove tem bastante enchente. Olha só, as águas ali quase chegando ali na roda do carro, né? A parte ali dos postes, quer dizer, muita chuva hoje em todo o noroeste paulista. Aqui em São José do Rio Preto também choveu bastante, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. E agora você vê outros assuntos importantes de hoje. Carla, um homem foi preso em Presidente Epitácio depois de ameaçar a própria família. Ele estava armado com uma foice e com um facão. Vamos ver também que uma mãe que estava amamentando o filho levou um susto depois que o escorpião saiu da fresta onde está instalada a câmera de monitoramento e caiu no quarto ao lado da caminha do bebê de apenas 1 ano e 11 meses. Polícia Civil investiga o furto de uma distribuidora de produtos de tabaco no Parque Quinta das Paineiras, em Rio Preto. O prejuízo do dono do estabelecimento chega a R$1 milhão. E ainda, Rio Preto iniciou hoje a vacinação de profissionais da atenção básica da saúde com a vacina contra a dengue. O imunizante é de dose única, protege contra os 4 tipos de vírus e chega em um momento de alerta com o aumento de casos na região. Isso e muito mais no Tá Na Hora Interior. Bom programa! Está na hora das notícias da região. Boa noite, Carla Esquisato. Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Muito obrigada pela companhia de vocês aqui com a gente em mais um programa, em mais um Tá Na Hora Interior, viu? Todos os dias você sabe que você pode acompanhar as principais notícias aqui pela TV, mas se você não estiver em casa, estiver aí no trânsito, estiver na academia ou em qualquer outro lugar, você sabe que também pode acompanhar a gente pela internet. É o thmais.com.br. Pode me seguir também nas redes sociais, @Carla Esquisato. E você pode participar com a gente, é claro, pelo WhatsApp. O número vai aparecer aqui na tela, olha só, 17 99 200 4953. Ou se você quiser, você pode apontar aí a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo bem aqui, ó, e vai direto para o nosso WhatsApp. Participe bastante, mande a sua mensagem, mande a sua foto. Tem uma reclamação para fazer no seu bairro, na sua cidade, de toda a região aqui de São José do Rio Preto, Araçatuba e também Presidente Prudente. Faz um videozinho, manda para o nosso WhatsApp, escreve ali o que você está querendo solicitar, o que você está querendo pedir, que a nossa produção vai separar esse vídeo e no decorrer aí do programa a gente vai mostrando para você aí de casa, tá bom? E a gente vai começar então, a gente abre a edição hoje do Tá Na Hora Interior falando de chuva. E olha, uma chuva muito forte, viu? Mais uma vez, Prudente ficou debaixo d'água, depois da chuva que caiu ontem na cidade. As ruas viraram um rio e essa é a segunda vez esse ano que o Parque do Povo fica alagado, gente. A Dayana Félix chega ao vivo agora e traz todas as informações pra gente. Oi, Dayana, boa noite pra você. Como tá a situação aí lá em Prudente, né, agora? A chuva já passou, tá tudo mais tranquilo. Uma boa noite pra você e bom trabalho.
Ótima noite para você, Carla, e para todos que estão nos acompanhando. E hoje a chuva deu uma trégua. Em Presidente Prudente foi dia de sol, foi dia de calcular os prejuízos da chuva de ontem, domingo. Como você disse, foi uma grande quantidade num curto período de tempo. Mais ou menos em 1 hora choveu o equivalente a 35 milímetros, o suficiente para deixar, olha só, o Parque do Povo debaixo d'água. O Parque do Povo que é um cartão postal da cidade, e todas as avenidas aí, ó, em torno também ficaram alagadas, completamente tomadas pela água, com correnteza, ó, forte chuva. E aí a gente percebe, né, que não dava nem para ver mais as ruas. Olha só, esse brinquedo que tem um formato de cisne, grande por sinal, foi arrastado, depois ele foi encontrado, parou no meio da rua, teve carros que ficaram ilhados e precisaram ser retirados após a enxurrada. Como você disse, não foi a primeira vez de caso como este na cidade. Na primeira quinzena de janeiro foi registrada também uma enxurrada semelhante a essa que nós estamos vendo, né? E também o Parque do Povo ficou sob as águas. Bom, felizmente ninguém ficou ferido, mas os especialistas alertam que com as instabilidades climáticas e com forte calor, podem ocorrer pancadas de chuvas fortes, intensas, de curta duração, como as de ontem, até o início do mês de março. Então, fica o alerta para toda a população, quando chover forte, evitar essas áreas de alagamento, até que uma solução definitiva seja, então, realizada para solucionar esse problema que é aí na região, que é o cartão postal de Presidente Prudente. Eu volto com você, Carla. É isso mesmo que você falou, Dayana. Ali, esse Parque do Povo, né, é o cartão postal ali de Presidente Prudente. Presidente Prudente fica na região oeste do estado e ali era um córrego, não é? Eles foram construindo ali por cima, então fica num buraco. Então, quando chove muito, inevitavelmente acontece isso. Mas o que as autoridades têm que fazer? Tem que fazer um plano, tem que estudar para ver o que pode ser feito para tentar evitar esse tipo de constrangimento, não é? Porque quem mora lá, quem tem comércio lá, não tem culpa da estrutura ser dessa forma. Então, assim, tem que ter um cuidado especial das autoridades, sim, porque a gente está num período de muita chuva, janeiro, fevereiro, março começa a dar uma caidinha, mas a previsão também dos meteorologistas é que vai chover mais durante essa semana, não é? Então, as pessoas que moram ali, que têm comércio ali, ficam preocupadas. Então, alguma coisa precisa ser feita. Muito obrigada, viu, Dayana, pelas suas informações. Daqui a pouquinho você volta aqui com a gente. E a Prefeitura de Presidente Prudente, então, por meio da Secretaria Municipal de Obras, informou que está em fase de conclusão do termo de referência de um projeto que vai permitir a abertura de uma concorrência eletrônica para contratar uma empresa especializada para a realização de um estudo técnico que vai apontar aí soluções para a situação do Parque do Povo. É isso que o povo quer, uma solução. Não adianta ficar, faz isso, faz aquilo, né? Tem que ter uma solução, porque o pessoal que mora lá não aguenta mais essa situação. Olha a situação dos carros, olha, virou um rio, não virou uma correnteza, virou um verdadeiro rio ali, viu? Esse estudo, no entanto, não se limita apenas ao Parque do Povo. Abrange também outras áreas da cidade, onde as águas pluviais desaguam no local. O que acontece ali? Como eu já disse aqui, né? É um buraco, né? Era um córrego e aí foi construindo, não teve, às vezes não teve manutenção adequada, então é um buraco. Choveu, a água pluvial desce, fica tudo ali. Então precisa ser feito, precisa que alguma coisa seja feita realmente para que situações como esta não aconteçam novamente ali em Presidente Prudente. E olha, choveu forte também aqui em Rio Preto, agora há pouco mesmo estava chovendo, viu? E neste fim de semana choveu muito. O SEMAI registrou mais de 113 milímetros de chuva na cidade. Agora a gente vai falar com o Vitor Garcês, que traz mais informações aqui pra gente. Vitor, eu tô vendo atrás de você ali que tá dando uns pinguinhos, né? Até agora há pouco tava chovendo muito forte aqui em Rio Preto, não é? Boa noite e bom trabalho pra você.
Oi, Carla, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Uma ótima semana para todos nós. Segunda-feira chuvosa aqui em Rio Preto, né, em várias cidades da nossa região. E tudo isso está acontecendo porque uma zona de convergência do Atlântico Sul está passando aqui pelo estado de São Paulo, causando instabilidades no tempo. Amanhã deve continuar chovendo forte nas cidades das regiões de Presidente Prudente, Araçatuba e também Rio Preto e em outras partes do estado de São Paulo. Somente na quarta-feira é que o tempo vai voltar a ficar firme, segundo a Defesa Civil do estado, e as temperaturas devem voltar a subir, porque essa zona de convergência vai deixar o estado de São Paulo na quarta-feira. E como você disse, Carla, a chuva tem causado transtornos em várias cidades aqui da nossa região. Em Rio Preto, no sábado, choveu cerca de 113 milímetros, um volume bastante expressivo, né, em um curto intervalo de tempo, em 24 horas. E de acordo com o Corpo de Bombeiros, no sábado, as equipes foram acionadas para atender uma ocorrência de queda de árvore no bairro Jardim Vivendas e a prefeitura cancelou o bloco Rio Preto Folia, que seria realizado ontem na Praça do Vivendas devido às condições climáticas. A nova data deve ser divulgada em breve. E a Secretaria de Saúde aqui em Rio Preto, ela informou pra gente que a UPA Norte teve um problema na iluminação ali da parte externa da unidade devido também à chuva forte. Mas uma equipe técnica já foi até o local para verificar a situação e também restabelecer o sistema de iluminação. Então, bastante chuva e vale aquele alerta que a gente tem falado sempre, né? A Defesa Civil orienta que diante aí dessa chuva forte, desses temporais que tem atingido várias cidades do estado de São Paulo, as pessoas precisam tomar cuidado, procurar um local seguro, porque a gente sabe, né, que as ruas e avenidas ficam alagadas, então é importante se proteger diante dessa chuva forte, né, Carla? Com certeza, Vitor. Só uma informação aqui para quem está em casa, gosta de carnaval, não é? Esse bloquinho que o Vitor falou aí foi remarcado para o dia 16. É importante essa atitude da prefeitura também, né, de não fazer ali o bloquinho, porque é complicado, né, com a chuva. Vai ser a partir das 2 horas, viu, pessoal, com essa chuva. E a gente está vendo ali nas imagens agora, Vitor, que o vertedouro, né, ele tá cheio, ele tá vertendo. Isso é uma boa notícia. A chuva, a gente não reclama da chuva. A chuva, ela é bem-vinda, os agricultores precisam de chuva, a gente precisa de chuva, né, para o ambiente não ficar ali, aquele ambiente seco, né, tem que ficar ali umidificado, mas quando ela vem com força, meu amigo, é destruição, viu? Obrigada, viu, Vitor, pelas suas informações. Daqui a pouquinho também você volta aqui com a gente. Você já mandou a tua mensagem? Não mandou ainda? Tá esperando o quê? Manda a sua mensagem. Vou colocar aqui de novo, ó. 99-200-4953. O QR Code também tá aqui no cantinho. E esse é o espelhamento aqui do nosso WhatsApp. Coloca o seu nome e a sua cidade, pessoal, que aí aqui é mais fácil de eu só mostrar que você tá aqui falando comigo. Depois o pessoal da produção vai separar ali algumas imagens pra gente mostrar bonito aqui na tela cheia. Ó, Neuza de Presidente Venceslau, abraço na vó Neuza, um abraço, vó Neuza. Quem mais, gente? Andréia e Nair de Araçatuba, sou a Sofia, Lucila e Lucas de Ibiporanga, Edmar de Santa Salete sempre participando com a gente. Daniel de Panorama, isso aí, coloca o nome e a cidade. Sandra de Birigui, Andradina, Cássia de Guapiaçu, todo mundo participando, ó. Vitória de Álvares Machado, abre aqui pra mim agora. Aê, Daniela de Panorama, estamos ligadinhos juntos com você. Olha que turminha linda, mandando beijo, adorei essa foto, Daniele, obrigada. Próxima mensagem, a Nívia de Andradina. Boa noite, Carla. Adoramos seu programa. Manda um abraço para os meus amigos, filhos Enzo, Pedro e meu esposo André Ricardo. Te assistimos todos os dias. Parabéns para todos da equipe TH+. Obrigada, Nívia. Um beijo para você. Eu sei que você está sempre participando aqui com a gente, sempre está mandando foto. Todos os dias eu vejo ela mandar foto, mandar mensagem. Obrigada pelo carinho, viu, minha amiga? Quem mais? Adenilson. Oi, Carla, manda um beijo pra minha esposa, Áudria Monteiro. Só não colocou de onde você tá falando, né, Adenilson? Mas beleza, manda mais um aí, Marquinhos.
Jane Ribeiro. Boa noite, manda um abraço para minha mãe Cida, que está assistindo. Esse aí é meu filho Robert. Obrigada pela mensagem, Jane. Um beijo para sua mãe Cida, um abraço para o seu filho Robert. Volta aqui para o espelhamento para a gente ver se o pessoal tá mandando nome e cidade. Vamos lá. Birigui, ó, Balbino, Hélio, Dona Maria de Santa Salete, Monte Aprazível, São José do Rio Preto, Jardim Planalto também é São José do Rio Preto, Felipe de Mirandópolis, Monte Aprazível, Birigui. Ó, o pessoal tá mandando bastante mensagem. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar a sua mensagem, tá? Se você não mandou, dá tempo ainda. A gente vai até 19h44. Manda sua mensagem, a sua foto, o seu vídeo e a gente vai mostrar daqui a pouco. Olha, a gente vai ver daqui a pouco, depois do intervalo, que um jovem de 19 anos morreu depois de um grave acidente de trânsito em Santa Fé do Sul. Você tá vendo aí as imagens? Olha só. Segundo testemunhas, a motorista do carro teria avançado o sinal de parada obrigatória e atingido a moto, gente. Acidente sério, acidente grave. Daqui a pouquinho eu volto com essas e outras informações aqui no Tá Na Hora Interior, com imagens ao vivo de Santa Fé do Sul. Olha esse pôr do sol, que lindo. Lá não tá chovendo, né? A gente volta já. De volta com o Tá Na Hora Interior e o trem acabou de passar ali em Mirassol. Olha só, abrindo a cancela, agora os carros começam a passar. Se fosse um pouquinho antes, você ia ver o trem passando. Agora sim, liberado, os carros vão passando, mas todo cuidado é pouco quando você vai atravessar uma linha de trem. E agora são 6h50. Olha, uma distribuidora de produtos de tabaco no Parque Quinta das Paineiras, aqui em Rio Preto, foi alvo de furto ontem na madrugada, viu? Essa ocorrência foi registrada na Central de Flagrantes e o prejuízo do dono do estabelecimento chega, sabe a quanto? R$1 milhão. O Vitor Garcês volta ao vivo com a gente, tem mais informações. Prejuízo grande, hein, Vitor? Que prejuízo, né, Carla? Como você disse, esse caso aconteceu ontem de madrugada no bairro Quinta das Paineiras, aqui em Rio Preto. E segundo informações do boletim de ocorrência, os bandidos arrombaram o portão do estabelecimento e depois eles destruíram 2 trancas e aí sim eles conseguiram acessar a parte interna da distribuidora. Foram furtados cigarros de diversas marcas e, além disso, eles fugiram levando um cofre com R$70 mil em dinheiro. Ainda de acordo com o registro policial, os criminosos, eles cortaram os fios do poste de energia e por isso o local que tinha câmeras de segurança, o sistema ali de monitoramento não conseguiu gravar a cena, o momento em que os bandidos invadiram o local e furtaram esses produtos. O caso foi registrado como furto e vai ser investigado pela Polícia Civil aqui da cidade. Até o momento, os bandidos não foram localizados, os objetos não foram recuperados e que prejuízo, né, Carla? Segundo aí o próprio empresário, os produtos furtados são avaliados em cerca de R$1 milhão. Prejuízo enorme, não é? Para esse proprietário. O que vai ser difícil, o dinheiro esquece, né? O dinheiro vai ser muito difícil recuperar. E os cigarros, né? O material também é difícil porque a gente não sabe quem são os receptadores, quem vai aí comprar esse produto. Mas pelo jeito foi bem organizado, não é, Vitor? Pelo que a gente percebeu ali, esses bandidos, eles fizeram muito bem organizado para conseguir entrar nesse local, né? Sem serem vistos e levar aí essa quantidade de produtos e também R$1 milhão, né? Avaliada em R$1 milhão e muito dinheiro também. Obrigada, viu, Vitor, pelas suas informações. Olha, ainda hoje a gente vai mostrar que um motorista morreu carbonizado após um grave acidente na rodovia Jornalista Wilibaldo de Freitas, em Irapuã. Depois de atingir placas de sinalização, invadiu a pista contrária e bateu de frente contra a lateral de um caminhão que trafegava no sentido oposto. Ele não bateu de frente, ele bateu na lateral, gente. Olha, esse acidente foi muito sério. Olha ali, pegando fogo, e a gente vai trazer todas as informações desse acidente ainda nesta edição do Tá Na Hora Interior.
Olha aí, um homem armado com foice e facão. Olha isso, gente, é isso mesmo. Uma foice e um facão. Ele ameaçou matar a própria família em Presidente Epitácio. A Dayana Félix volta ao vivo contando pra gente esse caso absurdo que eu não me conformo, Dayana. É isso mesmo, Carla. Boa noite para quem está chegando agora. E a polícia foi acionada e chegou ao local no momento em que o homem estava ainda no portão. Ele batia no portão com a foice e o facão e dentro da casa estava a família dele. E ele gritava que mataria todos, da família que estavam dentro da casa. Nem a chegada da polícia intimidou este homem. A polícia teve que usar aí técnicas de imobilização para conseguir pará-lo, para conseguir conter, porque ele estava aí totalmente atordoado. E então a polícia prendeu o homem, apreendeu as duas armas, que é o facão e a foice, e ele foi então preso por violência doméstica. Felizmente, ninguém ficou ferido, mas o susto foi grande, porque ninguém continha, Agora, você imagina, a polícia ter que usar a estratégia de mobilização para conseguir conter esse homem. Você já pensou se a polícia não chega a tempo? Felizmente, ninguém ficou ferido. Eu volto com você, Carla. Com certeza, Dayana. Ele devia estar muito louco. A gente não sabe o que aconteceu, mas ou ele estava drogado, ou ele estava alcoolizado, porque para pegar esses dois facões aí, esse facão, olha o tamanho da faca, ameaçar a família dentro de casa. Quer dizer, você não tem mais segurança nem dentro da sua casa. É um absurdo. Ainda bem que os policiais chegaram a tempo para até evitar uma tragédia, porque do jeito que ele estava, com essas armas brancas na mão, para ele esfaquear mulher, filhos, era muito fácil. Então, ainda bem que a polícia chegou, não aconteceu nada, mas fica aí, a orientação, para quem convive com um parceiro, com um marido, que é assim, vai na polícia, vai na Delegacia de Defesa da Mulher, denuncia, pede medida protetiva, fica longe porque você vai estar salvando a sua vida. Obrigada, Dayana, pelas suas informações. Olha, um jovem de 19 anos morreu depois de um grave acidente de trânsito em Santa Fé do Sul. Segundo a polícia, a vítima estava de moto quando bateu em um carro em um cruzamento no centro da cidade. Segundo testemunhas, a motorista do carro, olha só, teria avançado o sinal de parada obrigatória e atingiu a moto. Com o impacto, o jovem foi arremessado e sofreu graves ferimentos. Ele chegou a ser socorrido por equipes do SAMU e levado à Santa Casa, mas infelizmente não resistiu. A motorista do carro também recebeu atendimento médico. A Polícia Civil e a perícia estiveram no local e as circunstâncias desse acidente estão sendo investigadas. Gente, sinal vermelho é para parar. Quando tem ali um cruzamento, você tem que prestar atenção em quem você vai dar a preferência. Então, é mais atenção no trânsito, porque quem está de moto, olha só, foi fatal, não é? Se você presta um pouquinho de atenção e tem um pouco ali de empatia por quem está de moto, principalmente em dias de chuva, isso pode não acontecer. Fernando, vamos lá para o outro telão que eu vou chamar agora a sua participação. Você mandou tua mensagem? Não mandou? Ainda dá tempo. Olha aqui, 17 99 200 4953 ou o nosso QR Code. Áudia e Cleia de Cedral, Catanduva, boa noite. Buraco, deve ter buraco em Catanduva. Zé Paco de Regente Feijó. Quem mais? Coloca o nome e a cidade. Suzimiro de Presidente Venceslau. Antenor de Penápolis. Inácio Rodrigues de Guararapes. Tô ligada, Rosana Zaqueu Vitor. Cadê o Sandro? O Sandro volta amanhã, gente. Quem mais? Bruno Marion de Uchoa. Vila Elvira, Valentim, Tiago de Valparaíso, Valéria e Lídia de Mirandópolis. Vamos para as mensagens abertas? Ah lá, queria ver o trem. Quem sabe na próxima você não vê o trem? Olha, Helenilda, esta é a situação do bairro Santa Clara com as chuvas. Tá um caos. Olha isso aqui, coloca em tela cheia, Fer, pra gente ver. Olha a situação desse local
no bairro Santa Clara, aqui em Rio Preto. Eu imagino como que eles devem estar hoje lá, com essa chuva. Ali ela mostrou só uma parte, mas imagina outros locais, porque ali no Santa Clara é tudo assim, é tudo terra. Olha a situação, gente. Obrigada, Helenilda, pela sua participação. Faz um vídeo depois também, manda pra gente, tá? Próximo. Gabriel Reis. Esta árvore caiu hoje no terreno em frente à minha casa. Ela está podre faz tempo e a prefeitura não faz nada. Também caiu dia 31 de janeiro deste ano e os bombeiros vieram e deixaram os galhos jogados no terreno na frente de casa. Também tem que tomar uma providência, né, gente? Como é que... Ó, não passa carro ali. Não passa carro ali. Olha a situação. A gente vai entrar em contato também com a prefeitura, tá bom? Para ver essa situação. Gabriel, obrigada pela sua participação. Renato. Sou o Renato de Olímpia, esta é a dona Cecília e mora no Coab 1, minha sogrinha. Manda um abraço para ela. Um abraço, dona Cecília. Ó, tá comendo goiaba. Eu já ia falar manga. Tá comendo goiaba. Que gracinha. Renato, obrigada pela sua participação, viu? Sofia, sou a Sofia, eu e minha família estamos te assistindo. Ai, que linda! Manda uma fotinha depois sua, Sofia, pra gente ver. Eu tô vendo sua fotinha aqui, ó. Coisa mais linda! Obrigada, Sofia. Gilberto Barros, presidente Venceslau. Boa noite, Carla. Bom trabalho, boa semana. Boa noite, Gilberto. Boa semana pra você também. Um ótimo trabalho pra você. Uma boa semana aí de trabalho, viu? Luiz, boa noite, Luiz de Araçatuba. Ô, Luiz, obrigada pela foto, obrigada pela mensagem, viu? Araçatuba tá chovendo muito? Olha, porque aqui choveu bastante hoje, viu? Aqui, Presidente Prudente. Márcia, de Presidente Epitácio, também ligadinha aqui com a gente. Obrigada, Márcia, pela sua mensagem. Vamos para as mensagens ali, Fer? Vamos ver se tem gente mais mandando nome e a cidade. Ó, Anderson... Renato de Mendonça, quem mais? Quem mais? Solange de Álvares Machado, pessoal mandando foto. Não tô conseguindo acompanhar. Pereira Barreto, Venceslau, Graciela de Rio Preto. Ai, gente, é muito rápido isso aqui. É muito rápido. Ó, vai, Corinthians. Eu não sou corintiana, não, mas vai, Corinthians. Mas, ó, Tanabi, Prudente, Catanduva, todo mundo, ó, Votuporanga, a Glória Milhado também sempre participa aqui com a gente. É a região toda participando aqui no nosso programa. Tem aniversariante hoje? Põe lá que o Marquinhos vai separar, hein, Marquinhos? Aí depois a gente mostra aqui quem é. Ai, vai São Paulo. É todo mundo aqui. É vai São Paulo, é vai Corinthians. E continua mandando que já já a gente mostra a sua mensagem. Tudo bem? Olha só, daqui a pouco o governo de São Paulo começou hoje a campanha de vacinação contra a dengue com a nova vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan. Olha que novidade boa, viu? A gente traz essas e outras informações daqui a pouquinho. O Tá Na Hora Interior volta daqui a pouquinho, já já, com imagens ao vivo de Rubinéia. Sete horas e 6 minutos, estamos de volta com imagens ao vivo da Avenida Aurora Forte Neves, em Olímpia, cidade do Sandro Pires. Vem aqui para mim, Fernando, para a gente continuar aqui com as notícias. Olha, um motorista morreu carbonizado após um grave acidente na rodovia Jornalista José Wilibaldo de Freitas, em Irapuã. Segundo a Polícia Rodoviária, o motorista do carro seguia no sentido Novo Horizonte a Sales, quando atingiu placas de sinalização, invadiu a pista contrária e bateu contra a lateral de um caminhão que trafegava no sentido oposto. O carro, como você vê nas imagens, olha só, pegou fogo. O motorista ficou preso nas ferragens e, infelizmente, morreu no local. Com o impacto, o caminhão carregado de abacaxi tombou e parte da carga ficou espalhada ali pela rodovia. Equipes da brigada de uma usina da região ajudaram a apagar as chamas. O motorista do caminhão não se feriu. Ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo. Grave acidente, né, aqui na região ali em Irapuã. Olha só, os dois veículos ali, né, as rodas ali do caminhão também pegando fogo, o carro pegando fogo, toda a carga espalhada. Olha, infelizmente, mais um acidente aqui na região, viu?
Olha, mudando um pouquinho de assunto agora, Rio Preto começou uma nova etapa no combate à dengue. A cidade iniciou a vacinação de profissionais da atenção básica com o imunizante produzido pelo Instituto Butantan. A vacina é de dose única, protege contra os 4 tipos do vírus e chega em um momento de alerta, com o aumento de casos em toda a região. Vamos ver. A luta contra a dengue ganha um reforço importante em Rio Preto. A vacina produzida pelo Instituto Butantan, a Butantan DV, desenvolvida para proteger contra os 4 tipos do vírus em circulação no país. Sabemos que é uma doença nefasta, é uma doença que acomete a população, é uma doença muito propícia no nosso município. No entanto, com os nossos cuidados, da população, com o ambiente, com os cuidados no quintal e agora com a vacinação, a gente possa, de uma vez por todas, dar um basta na dengue e que a gente tenha a nossa população saudável, livre de mais uma doença que infelizmente é capaz de matar. A cidade recebeu doses destinadas aos profissionais da atenção básica. O número representa cerca de 45% dos trabalhadores da atenção primária à saúde do município, justamente quem está na linha de frente do atendimento à população, como é o caso da Emiliana, que é enfermeira. É uma vacina que nós estávamos aguardando há um bom tempo, eu e meus colegas profissionais. Esse é o meu papel e o nosso, de incentivar a população cada vez mais à vacinação. E a vacina é uma vacina bem segura. A vacinação segue um esquema diferente das outras. A Butantan DV é aplicada em dose única e protege contra os 4 sorotipos da dengue. A Secretaria de Saúde já organizou as unidades para que todos os profissionais da atenção básica sejam imunizados. O objetivo é reforçar a segurança de quem cuida da população, atuando diretamente nos bairros e garantindo a continuidade dos serviços de saúde, principalmente em um período de alta circulação da doença. Nesse momento, nós estamos com casos notificados, uma positividade dos exames em média de 13%. O exame de PCR, que é aquele exame que identifica o vírus na corrente sanguínea, está em menos de 0,5%. Ou seja, a circulação do vírus caiu muito. Porém, a gente ainda tem o vírus circulando, então não dá para baixar a guarda. Para a população em geral, a vacinação de rotina continua para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Com a vacina Qdenga, o esquema é de 2 doses, com intervalo de 90 dias. Hoje, a cobertura vacinal em Rio Preto é de 63,9% na primeira dose e 34,4% na segunda. Nesse momento, a gente recebeu 971 doses, de uma estimativa de 1.900 profissionais da atenção primária. Mas parte desses profissionais já tomaram a vacina do outro laboratório em junho de 2024, quando a gente fez essa liberação e muitas pessoas da população geral também se vacinaram. Olha, e ainda falando em dengue, a gente está em estação conhecida aí por altas temperaturas e também muita chuva. E é no verão que aumenta a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença. Só no ano passado, em todo o estado de São Paulo, foram registrados mais de 880 mil casos e mais de 1.100 pessoas morreram. Por isso, as cidades estão em alerta e seguem com as medidas de combate ao mosquito. Vamos ver. Apesar de um novo ano ter começado, essa visita todo mundo já conhece. De casa em casa, os agentes de saúde vistoriam locais que podem acumular água parada. O objetivo é combater criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Quando a gente encontra, a gente orienta o morador a sempre jogar no solo, na terra, nunca na rede de esgoto, tá? E a lavar o recipiente encontrado com buchinho e sabão, tá? E trocar a água, por exemplo, recipiente de animais todos os dias. E quando eles têm vaso, que eles querem manter a planta num vaso com água, todos os dias também. A Lidiane abriu as portas para receber as orientações. No imóvel, tudo certo. Vasos de plantas sem água acumulada, detergente nos ralos e recipiente dos animais que passa por limpeza todos os dias. As águas que ficam nos vasinhos, a gente tá sempre tirando e sempre cuidando, É bom a gente cuidar bem do nosso quintal, manter limpo, porque tem o próximo vizinho, que a gente também
Se tem larva lá, eu também tenho que estar cuidando, porque da minha casa pode passar pro vizinho, né? Com mais de 1 milhão de visitas realizadas nas residências, a Secretaria de Saúde de Rio Preto intensificou esse trabalho no ano passado. Em 2026, a estratégia já se repete e outras ações devem ser realizadas. Entre elas, as armadilhas com inseticida para evitar que as larvas do mosquito se desenvolvam. As armadilhas para os mosquitos, né, capturando o mosquito e vendo quanto que tem de fêmea, quanto que tem de macho, qual que é a positividade, quantas dessas fêmeas estão positivas. Então, tudo isso também é um monitoramento para saber a circulação do vírus no nosso município. Então, essas duas foram grandes tecnologias que nós implantamos ano passado, continuando com uma nova tecnologia que foi no finalzinho também de 2024, mas realmente intensificada em 2025, que foi a borrifação intradomiciliar. Então, nós temos muitas atividades que foram inovadas o ano passado e vamos continuar inovando, né, com essas atividades, com essas tecnologias e, se possível, aí para esse ano, o que for necessário, que o Ministério for estar disponibilizando, nós vamos implantar no município. Na luta contra a doença, os agentes de saúde e a população unem forças para combater o mosquito. Em 2025, a cidade enfrentou a pior epidemia da história. Foram confirmados mais de 50 mil casos e 41 pessoas morreram vítimas da dengue. Em todo o estado de São Paulo, foram registrados mais de 880 mil casos e mais de 1.100 pessoas não resistiram. Em Presidente Prudente, foram mais de 30 mil casos e 24 mortes. Já em Araçatuba, o município confirmou mais de 10 mil casos e 11 mortes. E no verão, período que a combinação chuvas e altas temperaturas é favorável para a proliferação do mosquito, os cuidados precisam ser redobrados. Devemos baixar a guarda? Não, porque agora é o período esperado de aumento, mesmo em anos de endemia e anos de epidemia. Então, nesse momento, não estamos em epidemia, mas temos que trabalhar para não entrar. Então, tem que continuar com todos os esforços. Eu acho que se cada um fizer a sua parte, né? Olhar o seu quintal, ver lá se tem água parada, se a pecinha lá do cachorro, né, tá com água muito suja, olhar atrás da geladeira, se cada um fizer a sua parte, quem sabe o ano que vem a gente não entra em um ano de epidemia, como a Andréia falou, né? A gente não está em um ano de epidemia, mas é um ano sim, um não. Então a gente tem que fazer o nosso trabalho agora para lá na frente colher os bons frutos. Olha, ainda hoje a gente vai ver uma mãe que estava amamentando o filho, levou um susto depois que o escorpião saiu da fresta onde estava instalada a câmera de monitoramento. Olha só, ele caiu no quarto ao lado da cama desse bebê de apenas 1 ano e 11 meses. Você tá vendo aí no cantinho da imagem? Olha só, dá para ver certinho ali, ó. O bicho, esse bicho asqueroso, nojento, que inclusive pode até matar. A gente volta com esse caso daqui a pouquinho, viu? Porque agora a gente vai falar, olha só, de aqui em Badibacite, uma situação ele está preocupando dezenas de famílias. É que os atendimentos voltados a crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista foram interrompidos após aí um impasse entre a prefeitura e uma associação que atua há mais de uma década no município. O caso ganhou repercussão nas redes sociais e também mobilizou pais, profissionais e a comunidade. Vamos ver. Portas fechadas, salas vazias e uma rotina que foi interrompida de repente. Em Badibacite, 62 crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista estão sem atendimento multiprofissional após a suspensão dos serviços prestados pela Associação Alma Autista. Segundo a entidade, o convênio com a prefeitura sempre foi renovado por 12 meses. Desta vez, a proposta apresentada pelo município foi de apenas 180 dias, um prazo que, de acordo com a associação, não garante a continuidade dos tratamentos nem a manutenção da equipe especializada. A Alma Autista ela foi fundada depois do diagnóstico do meu filho, por não ter tratamento nem na rede particular nem na pública, né, com uma equipe multidisciplinar que possa oferecer serviço de qualidade. Então, ela foi montada através de uma dor. Hoje, meu filho tem 23 anos e com o tempo que passou, eu vejo que cada dia que perde, né, de deixar de levar um atendimento, isso pode fazer com que a gente
com anos de terapia, consegue reverter essa situação. A interrupção dos atendimentos gerou revolta e mobilização nas redes sociais. Pais e responsáveis relatam preocupação com a regressão no desenvolvimento das crianças, já que muitas dependem de terapias contínuas para avançar em habilidades básicas, como comunicação e interação social, como é o caso da filha da Aline. Por meio das terapias, aos 4 anos de idade, a menina está começando a falar as primeiras palavras. Antes do projeto ela não falava. Então, depois desse projeto, que começou a desenvolver um pouquinho mais da fala. Por quê? Começou a incentivar muito mais a fala. E as meninas até brincou comigo, as meninas aqui, os terapeutas, falaram assim, aqui ela não conversa, ela só conversa com você. Eu falei assim, e isso é muito bom, mas isso foi depois daqui, não tem como eu falar que não foi. A associação, que atua há mais de 13 anos na causa autista, afirma que não há no município outra entidade com a mesma capacidade técnica para absorver esse atendimento de forma imediata. O local conta com 25 colaboradores e oferece de forma gratuita atendimento especializado com estrutura tecnológica. A gente não tem uma fila de espera na Alma Autista. A gente tinha uma parceria com a prefeitura, que era de 62 atendidos. A gente tem capacidade de atender mais 100 crianças. Então, assim, a gente tem o corpo técnico e espaço físico para dar atendimento para mais 100 crianças. São profissional de fonoaudiologia, fisioterapia, psicologia, psicopedagoga, tem as monitoras ABA, a psicóloga, a psiquiatra. A equipe também aqui faz todos os testes, todas as avaliações necessárias para fazer o fechamento de diagnóstico, que a gente consegue mapear dislexia, descalculia, TDAH, TOD, autismo. Essa discussão vai além de prazos e documentos. Do outro lado desse impasse, estão crianças que tiveram a rotina terapêutica interrompida e famílias que não sabem como e nem quando os atendimentos devem ser retomados. Quem é pai, mãe atípico sabe que uma rotina com a criança quebrada desregula ela totalmente. É frustração todos os dias, além de desregular, crise, que é a gente que tem que enfrentar. Você está fazendo, inclusive, um abaixo-assinado. Sim, o abaixo-assinado eu fiz online, fiz pelo Instagram, fiz pelo WhatsApp. Esse abaixo-assinado porque a gente quer que o direito das nossas crianças prevaleçam. Em nota, a Prefeitura de Badibacite informou que tem conhecimento da suspensão dos atendimentos e reafirmou o compromisso com as famílias. Segundo a administração municipal, a proposta de prorrogação por 180 dias seria uma medida de transição, visando segurança jurídica, mas não foi aceita pela instituição. O município também destacou que existe um inquérito civil em andamento envolvendo a associação, o que, segundo a Prefeitura, exige mais cautela nas decisões. Toda denúncia precisa ser investigada, certo? Independentemente se ela tem fundamento ou não, tá? Importante é esclarecer que essa denúncia, ela parte de ex-colaboradores, né, que saíram da Alma Autista, com todos os seus direitos pagos, né, saíram por uma questão técnica, por uma questão de departamento pessoal mesmo. Até o presente momento, nada de irregular foi encontrado, tá? E a gente está numa fase preliminar administrativa dentro do Ministério Público. Com relação à questão da renovação, a Alma Autista, junto comigo, com o Departamento Jurídico, a gente está tentando fazer com que essa renovação aconteça pelo período mínimo de 12 meses, né? Que é o período que, dentro da técnica, é um período razoável para que o atendimento ao autista seja feito com qualidade, com eficiência, né? Porque a gente sabe que ele tem que ser ininterrupto. Enquanto não há um acordo, famílias seguem à espera de uma solução que garanta estabilidade, segurança e, principalmente, a continuidade do cuidado com quem mais precisa. Foram décadas para chegar nesse nível de qualidade. Então, assim, não foi de um dia para a noite, não foi num estalo de dedo. E tudo isso tentar ser desconstruído, às vezes por uma canetada, é muito triste. E ver que são pessoas que estão lá para ver o bem maior.
Com certeza. Olha, nós entramos em contato com a Prefeitura de Badibacite e também com o Ministério Público para saber como fica a situação, então, desses pacientes que estão aí sem os atendimentos. Em nota, a Prefeitura de Badi informou que vem adotando todas as medidas administrativas e jurídicas necessárias para assegurar a regularidade das parcerias firmadas e a continuidade dos serviços prestados à população. O município informou ainda que assegura a manutenção da assistência terapêutica e multidisciplinar a mais de 60 crianças neurodivergentes atualmente acompanhadas, reafirmando seu compromisso com o cuidado, a inclusão e o bem-estar das famílias. E que nos próximos dias será divulgada então a data de inauguração do Núcleo Municipal de Atendimento Neurodivergente, que se encontra aí em fase final de implantação para garantir o atendimento especializado, contínuo e com maior eficiência. Com relação ao Ministério Público, até o momento não tivemos uma resposta e a gente vai ficar em cima desse caso, viu? Olha, agora uma pausa rápida ali nas notícias, porque o Sandro Pires tem um recadinho para você. Atenção, dogueiro, confeiteiro, pasteleiro, dono de cantina, restaurante, pizzaria. Ganhe tempo e aumente a sua renda comprando tudo no gigante do preço baixo, o Max Atacadista. Além da maior variedade, você encontra produtos em grandes embalagens e o preço baixo que reduz o seu custo e aumenta o seu lucro. E você pode pedir pelo Televendas. O pessoal do Max Atacadista separa os produtos e embala suas compras para você retirar na loja. Conte sempre com o gigante Max Atacadista, o aliado de todo dia pela sua economia. Max Atacadista. Vamos agora para as mensagens do público de casa. Você mandou a sua mensagem? Não mandou? Dá tempo, viu? A gente vai até 7h44, tem uns minutinhos ainda, ó. Catanduva, vamos pedir limpeza dos bueiros. Cristiano de Pereira Barreto, coloca o nome e a cidade. Ou abre já a mensagem, Marquinhos, pra gente já mostrar quem aí de casa mandou. Gustavo Balbino de Birigui. Gustavo Balbino e Flávia, estamos aqui assistindo o Tá Na Hora. Obrigada, viu, Gustavo, pela sua mensagem. Quem mais? Luciana de Birigui, boa noite, Carla. Lucimara e Gilmar de Birigui. Eu e meu esposo não perdemos este jornal por nada. Parabéns pelo profissionalismo de vocês. Muito obrigada, Lucimara, pela sua mensagem, viu? Obrigada pela audiência. Continue mandando, continue participando aqui com a gente. Próximo. Juizão de Presidente Prudente, boa noite. Manda um abraço para nós aqui da Fazenda Vitapele. Vai vir chuva. Olha aqui como tá preto, ó. As nuvens ali em cima da fazenda. Aqui já veio, viu, Juizão? Obrigada pela mensagem. Próximo. Cristiano, boa noite. Buraco em Catanduva, no Parque Flamingo. Será que é essa rua aqui, o buraco? Que ele mandou pra gente? Ah, então, ó, o buraco tá nessa rua. Rua Gravataí, em Catanduva. Atenção, Prefeitura de Catanduva. Tem buraco ali na rua. Obrigada, Cristiano. Jorge Nakatani. Para o espelhamento rapidinho para a gente mostrar aqui. Põe o nome e a sua cidade. Ó, Adriano de Sales, Monte Aprazível, Andradina, assistindo todos os dias. Monte Aprazível, já falei. Venceslau, acho que é Venceslau. Catanduva, que a gente já falou também. Junqueirópolis com a gente, Birigui. É isso aí, continua mandando a sua mensagem que a gente vai mostrar ainda nesta edição, tá bom? A seguir, o consumo de cigarro eletrônico tem preocupado as autoridades de saúde. Um estudo do IBGE apontou que jovens entre 15 e 24 anos representam 70% dos consumidores de vapes no país. Não saia daí porque a gente volta daqui a pouquinho com imagens de Pindorama. Aí, quem queria ver o trem? Olha lá o trem passando, olha o trem passando, cuidado com o trem. Até já, pessoal. H 31 agora.
Voltamos com imagens ao vivo da represa municipal aqui de São José do Rio Preto, Lago 1 e Lago 2. O tempo parece que deu ali uma estiada. Não tá chovendo agora, mas olha a nuvem preta lá no fundo. Vem chuva por aí, viu, gente? Vem aqui pra mim, Fernando, porque eu tenho um recadinho muito especial pra você. Tá chegando, sabe o quê? O Carnaval, que é a cara de Olímpia. Vem aí o Olímpia Folia 2026 com 4 dias de muita festa, alegria e grandes atrações para toda a família. No dia 13 de fevereiro tem Dudu Nobre e Country Beat abrindo a programação. No dia 14, quem sobe ao palco é Mari Fernandes. No dia 15, a animação continua com Luan Pereira. E no dia 16, o encerramento fica por conta do Latino. Tudo isso no estacionamento do Termas dos Laranjais, com estrutura completa, segurança e muita diversão garantida. E o melhor, o ingresso é solidário, apenas R$ 5,00 na pista para todo mundo poder curtir. Além dos shows, o Carnaval de Olímpia também tem desfile das escolas de samba e matinê, garantindo festa para todas as idades. Quer saber mais? É só seguir o Instagram, @OlimpiaFolia2026, /OlimpiaFolia2026. Realização: Prefeitura da Estância Turística de Olímpia. Gente, agora presta atenção nessa notícia aqui que eu vi hoje. Eu fiquei bem apreensiva, vou confessar para vocês, viu? Uma mãe que estava amamentando o filho levou um susto depois que um escorpião saiu da fresta ali onde estava instalada a câmera de monitoramento e caiu na cama, ao lado ali da cama, perto de um bebê de 1 ano e 11 meses. Se não fosse gravado, gente, era difícil de acreditar. A mãe disse que até ouviu um barulho diferente, mas não percebeu nada ali na hora. O bicho só foi encontrado no dia seguinte. Esse é o segundo caso registrado na região. No mês passado, uma família de Presidente Venceslau também viveu o mesmo drama. O escorpião caiu pelo ar-condicionado e ficou bem perto da criança. Situações como essa deixam um alerta muito sério, gente. O perigo muitas vezes está dentro de casa, em locais onde a gente menos imagina. Um descuido mínimo pode virar um grande risco, principalmente quando há crianças ali no local. Esse tipo de ocorrência mostra, então, a importância da prevenção contínua, do cuidado diário com o ambiente doméstico. Não é exagero não, viu, gente? É proteção. Afinal, quando se trata da segurança dos nossos filhos, toda atenção ainda é pouca, viu? Vem pra cá agora, porque mudando de assunto, um assunto também muito importante, muito sério. O consumo de cigarro eletrônico tem preocupado as autoridades de saúde. Apesar de ser proibido no Brasil, esses dispositivos são facilmente vendidos pela internet e em estabelecimentos comerciais. Um estudo do IBGE apontou que os jovens entre 15 e 24 anos representam 70% dos consumidores de vapes no país. Acompanhe. Esta jovem, que prefere não se identificar, foi usuária de cigarro eletrônico por 2 anos. Por causa do vício, ela chegou a ficar internada com pneumonia e tosse crônica. Eu comecei usando só em festas, momentos que estava ali socializando com alguns amigos. E depois eu comecei a ter o hábito de usar durante a noite, quando às vezes eu estava na faculdade ou em algum barzinho. Só que aí o consumo começou a passar um pouquinho disso e então, às vezes eu estava em casa durante a tarde sem fazer nada, deitava no quarto e ficava fumando. Ou então estava de manhã, às vezes um pouquinho mais assim à toa, né, sem fazer nenhuma atividade, e ficava também com o pod sempre ali do lado. E o consumo entre os jovens é cada vez mais comum. Segundo uma pesquisa do IBGE, 1 em cada 6 adolescentes com idade entre 13 e 17 anos já experimentou os cigarros eletrônicos pelo menos uma vez. O estudo aponta ainda que pessoas entre 15 e 24 anos representam 70% dos consumidores de vapes no Brasil. E é justamente esse público que mais procura os consultórios médicos com queixas como falta de ar, tosse, entre outros sintomas respiratórios.
Por ter nicotina na composição, o consumo desse tipo de cigarro pode se tornar um vício e trazer consequências graves à saúde. Por isso, a orientação é procurar ajuda médica para parar de fumar. É importante a gente, a partir do momento que identifica o vício, procurar ajuda, atendimento especializado, né? Porque existem várias estratégias, tanto comportamentais quanto medicamentosas, para ajudar no auxílio, para auxiliar no vício da nicotina. Essas estratégias, assim, tem uma intersecção entre o tabagismo convencional e o cigarro eletrônico. Existem algumas especificidades, mas de maneira geral o tratamento é parecido, né? Então a gente orienta alguns comportamentos e lança mão de medicações que vão ajudar tanto na vontade de fumar, na fissura, quanto também no controle da abstinência, que também impõe dificuldade na cessação. Esses aparelhos são proibidos no país pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Apesar disso, a venda e o uso acontecem de forma clandestina. Em 2024, a Receita Federal apreendeu cerca de 2 milhões de cigarros eletrônicos. A Polícia Civil também tem feito operações com foco no comércio ilegal. Infelizmente, menores tem uma observância que a gente verifica, né, de menores utilizando esse cigarro eletrônico, considerando que faz um mal muito maior do que um cigarro comum. A longo prazo isso vai trazer grandes prejuízos à saúde desses jovens, e também a gente observa essa venda em eventos. A Polícia Civil já está se programando para que nas futuras eventos que vão ocorrer, a gente vai acabar infiltrando policiais e fazendo um trabalho investigativo dentro desses eventos para coibir essa venda. Parabéns para a polícia, né, que faz esse trabalho também de combate aí à venda, né, desses produtos que são tão nocivos à saúde. Olha, uma mulher procurou a polícia após ter sido sequestrada e espancada. Esse crime aconteceu em Araçatuba. Ela estava fazendo caminhada quando foi abordada por 2 homens em um carro. Lucas Piccolo. Boa noite para você, boa noite a todos que estão nos acompanhando de casa. Olha, logo depois das agressões, essa mulher conseguiu fugir e pedir socorro. A Polícia Civil encontrou a vítima na Avenida Valdemar Alves, Vila Industrial, aqui em Araçatuba. Ela foi levada ao pronto-socorro municipal, onde passou por exames. Foram constatadas lesões principalmente nas regiões do tórax e crânio. A mulher também conseguiu conversar com os policiais. Segundo o relato da vítima, ela estava andando pela Avenida 2 de Dezembro, quando 2 suspeitos dentro de um carro ordenaram que ela entrasse para o banco traseiro do veículo. Ela obedeceu e, ainda segundo a mulher, ela foi levada até um córrego que fica entre o bairro Porto Real e a Avenida Valdemar Alves. No local, ela teria sido arrastada pelos cabelos e agredida com um pedaço de madeira. Depois de praticamente estar desacordada, os suspeitos fugiram do local. Essa mulher acredita que essas agressões tenham relação a um processo que ela tem contra um cunhado. Ainda segundo a vítima, ela processou o cunhado por abuso sexual e esse abuso teria acontecido por aproximadamente 1 ano e meio. Ela acredita que tem relação porque, ainda segundo a vítima, durante essas agressões do último final de semana, os 2 suspeitos disseram para ela que ela sabia o motivo daquelas agressões. E, inclusive, ainda segundo a vítima, eles teriam ordenado à mulher que ela não comparecesse a uma audiência que seria realizada no Fórum de Araçatuba referente a esse processo contra o cunhado por abuso sexual. Por isso, a vítima então acredita que esses 2 casos podem ter relação. A Polícia Civil segue investigando o caso, nenhum suspeito ainda foi preso pela ocorrência. Meu Deus, que caso, hein, Lucas? E a gente também, é claro, vai continuar acompanhando, viu? Mudar um pouquinho de assunto agora, porque está aberta a temporada de aluguel de imóveis por estudantes. Segundo o levantamento do INEP, cerca de 30% dos 5 milhões de universitários no país precisam mudar de domicílio para estudar. E no começo do ano, as imobiliárias registram alta na procura por esse tipo de locação. Veja. A chave nas mãos abriu as portas de uma nova vida para Maria Fernanda. Há 2 anos, ela se mudou para Rio Preto e começou a estudar publicidade. É um desafio, vou confessar, mas é uma fase que faz a gente amadurecer muito, né? A gente começa a realmente aprender a ter controle sobre as nossas ações, sobre a nossa disciplina, então o tempo para estudar, o tempo para trabalhar, o tempo para cuidar da casa, né? Então a gente aprende um pouco de tudo, é uma fase muito importante.
Aos 20 anos de idade, é a primeira vez que a estudante deixou a casa dos pais. Para reduzir as despesas, ela decidiu dividir o aluguel do apartamento com 2 amigas. O preço também foi importante, né? Por sermos 3 meninas jovens, já tendo que dar conta de todas as contas de casa, então a gente quis um lugar também que fosse aconchegante, mas que não fosse exorbitante para as 3 e ficasse bom. As placas indicam que está aberta a temporada de aluguel de imóveis por estudantes. Segundo um levantamento do INEP, cerca de 30% dos 5 milhões de universitários no Brasil precisam mudar de domicílio para estudar. Com 150 mil jovens vindos de outros estados, São Paulo concentra a maior parte desses estudantes. Esta imobiliária administra 3 mil imóveis alugados na região de Rio Preto. Em janeiro, a procura por locação cresce 50% devido às moradias estudantis. Hoje em dia, a maior procura dos estudantes são imóveis para morar sozinho, né? Então, os imóveis de estúdios, os imóveis de um dormitório, são os imóveis mais procurados e principalmente aqueles que já estão prontos para morar, né? Que já tem a mobília, então que ele possa vir de fora e já entrar apenas com seus itens pessoais. Ainda segundo a empresária, esse tipo de público tem optado por imóveis completos, muitas vezes até mobiliados. Vale lembrar que na hora de alugar é importante contar com o apoio de um especialista e seguir algumas dicas. Primeira coisa, verificar distância, se você vai ter essa proximidade das faculdades onde vai estudar, né? Procurar um imóvel que atende às suas expectativas e também verificar se ele oferece tudo o que você procura naquele imóvel. A gente recebe estudantes que vêm de fora, né? A maioria está fora, então a gente consegue fazer um tour virtual nesse imóvel, ele pode fazer essa locação completamente da forma digital, para a hora que ele vier para cá, ele já ter tudo pronto. Então essa parte de burocracia, de documentação, de segurança mesmo, ele encontra através de uma imobiliária. Dicas importantes para facilitar ali na hora do tráfego, né? Vamos para algumas mensagens aqui para a gente encerrar a nossa edição de hoje. Paulo Henrique, boa noite, sou o Paulinho de Fernandópolis, chuva o dia todo por aqui, sem estragos, isso é importante, Paulo. Próxima. Hélio, boa noite, estamos ligados aqui em Panorama. Hélio Evangelista e minha esposa Jovelina. Obrigada, Hélio. Obrigada, Jovelina, pela mensagem, viu? Uma ótima semana para vocês. Adri, boa noite, aqui é Alice Manuela. Que esta foto chega até a minha mamãe Amanda Carolina. Te amo muito, Jesus Cristo também, de sua princesa Alice e tia Ninha e vovó Adriana. Lindas, lindas, lindas. Um beijo, obrigada, viu? Obrigada pelas mensagens, gente. Pessoal, o Tá Na Hora Interior de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela participação, pela companhia de todos vocês. Amanhã o Sandro Pires volta. Até a próxima.